Olá, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Valor da Sabedoria. Nós estamos na lição de número 12 do nosso estudo bíblico sobre batalha espiritual. Como eu sempre aviso, se você não está conosco desde o princípio, clica no card, na barrinha que vai aparecer aqui em cima, e ali você vai ter acesso à nossa playlist com todas as aulas anteriores, podendo começar desde a aula 1 ou continuar de onde você parou. E ali também no nosso canal, você visitando o nosso canal no YouTube, você também vai ver ali outros vídeos de estudos diversos, com pequenas reflexões também com o nosso quadro O que a Bíblia não diz, referente a curiosidades bíblicas. E também você vai ter ali fundos musicais para que você possa usar nas suas orações, nas suas meditações. Então nos visita lá. E também nós temos uma página na internet, está escrito aqui embaixo, ó, www.valordasabedoria.com. Entra lá, visita também o nosso site, ali você vai ter acesso aos vídeos, também de repente de uma forma mais fácil, vai ter uma forma de contato, você pode nos escrever, vai ter outras informações e você pode então entrar ali e nos fazer uma visita e nos escrever, se for da sua vontade. Eu peço a você, mais uma vez, se inscreve no nosso canal, aqui embaixo vai ter um botãozinho chamado inscreva-se, clica nele, logo depois vai aparecer um sininho, clica nele também, para que assim todas as vezes o YouTube possa notificar você quando a gente colocar um vídeo novo. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal nos apoiando, porque 50% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas, não se inscreveram. Então eu peço a você, apoia, porque quanto mais a gente crescer, mais pessoas serão alcançadas com a palavra do Senhor. E você pode ser um canal de bênção. Então, se inscrevendo aí, você nos apoia para que a gente possa continuar crescendo. E com certeza, muitas outras pessoas serão edificadas com a palavra do Senhor. Então, sem demora, vamos passar para o início da nossa lição com o tópico de número 1. Eu sou o presbítero André Riso e te agradeço mais uma vez por estar comigo nesta lição. A nossa lição de número 12, ela tem como tema principal vivendo em constante vigilância. O objetivo desta lição é, ponto 1, explicar o conceito de vigilância no contexto bíblico. Ponto 2, apresentar detalhes da oração de Jesus no Getsemane. E ponto 3, destacar a vigilância como um aspecto fundamental no exercício da fé cristã. A nossa leitura bíblica, ela encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 36 ao 41, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então essa será a base do nosso estudo sobre vigilância. Então, para que a gente possa entender como Jesus ali indo orar, levando os seus discípulos contigo, ele também ali suplicando, orando por todos e pelo que haveria de acontecer, encontra também os seus discípulos adormecidos que não estavam vigilantes. Então, vem comigo, vamos estudar mais uma lição muito importante para a nossa vida espiritual e vamos começar então com o nosso tópico de número 1. O nosso tópico de número 1, ele tem como tema principal
o significado de vigilância. O seu ponto 1 é vigiar, estar alerta, e diz: a palavra que mais aparece no Novo Testamento é vigiar, estar alerta, ser vigilante. A ideia principal de vigilância, ela é escatológica. Nós encontramos ali no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42, que nos diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Então aqui no sentido de vigilância, é a gente realmente poder entender que todos os dias nós temos que estar atentos às ciladas do inimigo, para que a gente não se desvie da fé, porque como está falando aqui no sentido escatológico, vigiai, porque não sabeis o dia em que virá o Senhor. Então essa nossa vigilância sendo ela constante, para que a gente possa não nos desviar da fé e assim aguardar a vinda do Senhor, estando sempre na posição, esperando a volta de Cristo, vivendo em santidade. O ponto 2 é vigiar, guardar e cuidar. Diz: manter-se acordado, vigiar, guardar, cuidar, aparece no sentido escatológico no sermão profético. O vocábulo é usado para indicar a vigilância nas orações e súplicas. Então nós vamos usar aqui outros 2 versículos para entender melhor o que isso significa. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz assim: estando sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer. Então estejam sempre atentos, estejam vigilantes e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Também nos chamando a atenção para algo profético, escatológico. Então hoje nós vigiando, nos preparando e orando para o que há de vir. Em Efésios capítulo 6, versículo 18 também diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, estejam atentos, orando sempre no Espírito, e preservando a oração com todos os santos, tendo comunhão com os outros irmãos em Cristo, estando sempre em oração e atentos, porque como os outros versículos que nós já lemos, nós não sabemos o dia e nem a hora, e também estando vigilantes para o que há de acontecer. O ponto 3 é vigiar, ser sóbrio, que diz: ser sóbrio aparece no sentido figurado de vigilância. Seu uso no sentido próprio pode ser visto em outras partes do Novo Testamento. Então, quando ele diz ser sóbrio dentro da palavra do Senhor, ele também está nos chamando a atenção para ficarmos atentos, vigilantes. E vai encontrar alguns versículos bíblicos aqui onde ele nos chama a atenção. Vamos citar alguns. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8, que diz: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, ou estejamos vigilantes, atentos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, também nos chama a atenção: você, porém, seja sóbrio em tudo. Ou seja, esteja atento a tudo que está acontecendo. Seja vigilante em todo momento com tudo que te acontece. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, também diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios. Então aqui a gente está vendo no Novo Testamento alguns versículos nos chamando à sobriedade, a ter o discernimento, como foi a lição anterior, entendendo tudo o que está acontecendo ao nosso redor, nos preparando e permanecendo sempre firmes na palavra do Senhor. E também 1 Coríntios capítulo 15, versículo 34: tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis. Ou seja, há aqui um inverso. Quem peca não é sóbrio, não é uma pessoa vigilante, não é uma pessoa atenta. Então Paulo aqui está chamando a atenção: tornai-vos à sobriedade, ou seja, voltai a ficar atentos, vigilantes, como é justo, como provém de um santo do Senhor, e não
pequeis. Nosso tópico de número 2 é Jesus no Getsemane. O ponto 1 é Getsemane, que diz assim: o nome Getsemane vem de um termo aramaico que significa prensa de azeite. Era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava se reunir com os discípulos e para onde ele se retirou na noite em que foi preso. Então Jesus ele tinha o costume de ir a este lugar, a um monte, a orar junto com os seus discípulos. E o Getsemane ele significa prensa de azeite, porque ali era o Monte das Oliveiras, e é onde se fazia a prensa da oliva para se tirar então ali o seu azeite. E Jesus tinha costume de ir ali, sair da cidade para poder orar. Ponto 2 vai falar sobre a angústia de Jesus, que diz: o Senhor Jesus, durante todo o tempo do seu ministério, encarava sua morte de maneira serena. Alguns estudiosos se perguntam por que só agora começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. O seu pavor não era a morte, mas o ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade na cruz, e tinha consciência de que a sua morte era a vontade do Pai. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós lemos ali as cartas do Evangelho, a gente vê que a todo tempo Jesus ele tem consciência do objetivo pelo qual ele veio. Ele tem consciência da sua missão, que era vir e morrer pelos pecadores. Então ele fala isso com muita tranquilidade quando ele ensina os seus discípulos. Porém, traz um pouco de estranheza quando, chegando próximo ao tempo dele ser morto, preso ali, ele sofrer em agonia. Não é isso? Então, mas por quê? Se ele falava com tanta tranquilidade sobre a sua morte e sabendo do objetivo pelo qual ele veio, por que então ele está sofrendo? Isso nós vamos entender aqui agora. Se nós lemos em Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas na mão dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então aqui mostra que Jesus ele ensinava aos seus discípulos o que iria de acontecer. Ele sabia que ele seria entregue na mão dos seus executores. Ele seria morto e que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Ele tinha consciência disso, não era algo novo para ele. Porém, como nós falamos, qual é o motivo dele então se entristecer quando está chegando esta hora? Ali em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, a gente encontra: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então o que acontece é que Jesus, o único homem sobre a terra que não pecou, estava a ponto de carregar o pecado de toda a humanidade. Então Jesus, ele iria carregar um fardo extremamente pesado. Lá em João, capítulo 12, versículo 27, a gente encontra assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Então Jesus ele tinha plena consciência de que era necessário padecer morte e a morte de cruz. Mas por que então ele sofria? Ele sofria porque ele sabia que uma vez em que ele carregasse o pecado da humanidade, ele seria desconectado de Deus. Jesus sabia que o pecado é o que faz a separação entre o homem e Deus. E ele ali, no seu estado carnal, ele era conectado a Deus mesmo assim. Porém, ele sabia que no momento em que ele pecasse, ele então se separaria de Deus. E ele sentia a dor, ele sabia a importância de estar conectado com Deus e a tristeza e a infelicidade de ser desconectado, afastado de Deus. Porque foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, ou seja, da presença de Deus
porque pecaram, porque eles gozavam da presença do Senhor. A palavra diz que toda a tarde Deus descia para conversar com Adão, porque eles eram perfeitos, não tinham pecado, assim como Jesus não tinha pecado. Porém, quando Adão e Eva pecam, eles então são afastados da presença de Deus. E assim também Jesus estava a ponto de sentir e entender o que é perder a conexão com o Pai. E isso fazia com que ele sofresse profundamente. E esse sentimento tem que estar em nós. Nós temos que sentir que essa distância de Deus, ela não é boa para nós. Na verdade, ela tem que trazer tristeza. Cada vez que a gente peca, nós temos que entender que isso nos afasta cada vez mais de Deus. Por isso nós temos que procurar a santidade. E Jesus, ele passou por isso. E ele se entristeceu. E ele se agoniou muito. Porque ele sabia que em algum momento, quando ele pegasse o pecado da humanidade, ele seria afastado da presença do Pai. O ponto 3 é o cálice. A expressão usada, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, deve ser entendida à luz do Antigo Testamento. O Senhor Jesus se referia ao cálice da ira de Deus como castigo da separação do Pai no momento da cruz. Estava chegando a hora de ser submerso na maldição por nós, pecadores. Em Marcos capítulo 15, versículo 34, diz assim: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Então é naquele momento onde Jesus, pregado na cruz e carregando o pecado de toda a humanidade, é que ele então sente a separação com o Pai. Ele sentiu o que é estar separado do Pai. Porque o tomar o cálice, que ele fala ali na sua oração, porque todo aquele que peca vai sofrer a ira do Senhor. Então Jesus, um homem que não pecou, quando ele toma para si o pecado da humanidade, ele sente a condenação, a ira de Deus, principalmente pela falta da presença do Pai. Então ele sentiu o que é não ter a presença de Deus na sua vida. E isso fez com que ele se entristecesse profundamente. E como eu falei, esse sentimento tem que estar em nós. Toda vez que a gente pensa em pecar ou somos tentados, esse sentimento tem que vir para que a gente resista ao diabo, às suas tentações, e não peque contra o Senhor, perdendo a sua presença, a sua comunhão, a sua proteção. Porque Jesus sentiu isso e é expresso nesta palavra. Ali em Gálatas capítulo 3, versículo 13, nós também encontramos: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Então ele tomou o nosso lugar. Aquela cruz era para mim e era para você. Aquela cruz era para que nós pagássemos as nossas culpas, os nossos pecados, os nossos delitos. Mas ele falou: não, eu vou pagar. Ele pegou o seu pecado, ele pegou o meu pecado e falou: eu pago, para que você tenha a oportunidade de novo de se juntar ao Pai, buscando se arrepender dos seus maus caminhos, procurando fazer o que é certo, reto diante de Deus, para que você possa voltar à presença do Pai. Então Cristo pagou um preço que eu e você não podíamos pagar. O tópico de número 3 é exortação à vigilância. O ponto 1 é, no contexto escatológico, diz: a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, porque não se sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. Apesar de ser vedada a data da segunda vinda de Jesus, a Bíblia indica os sinais que precederão a vinda de Cristo. Os acontecimentos de hoje nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, sinalizando que essa vinda está próxima. Se os cristãos da primeira era deviam estar vigilantes, o que não diremos nós, que somos a igreja da última hora? Quando Jesus sobe aos céus, ali em Atos 1, os anjos que descem ali falam: por que estão olhando para o céu?
porque aquele que foi também há de voltar. Então, desde aquele momento, eles já esperam a volta de Cristo. Se naquela época eles já esperavam, quanto mais agora nós, que estamos vendo o cumprimento das profecias, dos sinais que apontam para a vinda de Cristo. Por isso que o contexto, essa exortação à vigilância, num sentido escatológico, é porque cada dia que passa está mais próxima à volta de Cristo. Então, por isso que nós temos que viver em constante vigilância, vigiando a todo tempo, para não sermos enganados pelo inimigo. O ponto 2 é na vida cristã. É o estado de alerta para não cairmos em pecado. Essa vigilância não deixa de ser um exercício contínuo da fé. Jesus pode voltar a qualquer momento. Ali no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele escreve: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então aqui Pedro chama atenção na sua primeira epístola, dizendo: olha, vocês sejam sóbrios e vivam em constante vigilância, porque o diabo, o seu inimigo, ele está tentando a todo momento, ele está ao seu derredor, apenas esperando uma oportunidade para te desviar do caminho, apenas esperando uma oportunidade para te tirar do foco. Então, por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, tendo uma vida espiritual, porque como nós falamos na lição passada sobre discernimento, vivendo uma vida no Espírito para conseguir discernir as coisas do Espírito, para não sermos enganados pelas ciladas do diabo, mesmo que ele venha pintado de ouro. A gente sabe que aquele ouro não é verdadeiro, ele é falso, que as promessas que ele possa falar são mentiras, não são promessas que provêm de Deus. Então nós temos que estar em constante vigilância, em oração, vivendo no Espírito, para podermos então fugir da aparência do mal e nos mantermos em santidade. O ponto 3 é vigiar e orar, que diz assim: significa estar vigilante para manter a fidelidade ao Senhor Jesus e nunca se apartar dele. É uma advertência solene a todos os crentes para viverem atentos em todos os momentos da vida. O comentário bíblico Bacon diz: a eterna vigilância é o preço da liberdade. Então aqui, a eterna vigilância é o preço para vivermos libertos do pecado, libertos das tentações do diabo. Então, quando você é tentado de alguma forma, se você é uma pessoa que vigia, que ora, você não vai correr o risco de errar. Porque muitas das vezes o diabo ele vai tentar contra a sua vida com manjares, eles vão trazer coisas que aparentemente não são ruins, mas que o final delas vai gerar morte para você. Ir a certos lugares, andar com certas pessoas, fazer certas coisas, aparentemente pode ser bom para alguns, mas para nós cristãos que vemos o mundo espiritual, sabemos que estar em certos lugares não é correto, fazer certas coisas não é correto, estar com certas pessoas que praticam apenas o mal também não é correto. Como o próprio apóstolo Paulo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Então nós temos que ter muito cuidado com a questão de eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, né? Vou lá, não tem problema. Cuidado. Não é uma questão de poder, porque poder você pode fazer o que você quiser, mas como um cristão você tem que entender: convém que eu faça isso, vai fazer com que glorifique o nome de Deus, ou que eu corra o risco de pecar e perder a presença do Senhor? Então é isso que está falando: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Então é isso que essa palavra está dizendo. Tomamos muito cuidado para que a gente possa discernir o certo e errado, o que fazer, o que não fazer, e principalmente aonde ir, onde não ir e com quem andar. Ponto 4. O espírito e a carne. Temos aqui o contraste entre o espírito e a carne. A carne é um termo frequentemente usado nas Escrituras. Essa palavra pode indicar a fragilidade da nossa natureza física, mas também pode ser uma referência à fraqueza da natureza humana decaída. Ali em Salmos, de número 78, do verso 39, nós encontramos:
Lembre-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Então aqui ele está dando um exemplo da nossa fraqueza da natureza humana, né? Nós somos como palha, nós somos como vento, não é isso? Estão dizendo que quando eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Então o que somos nós? Na verdade não somos nada, não somos melhor do que ninguém. O dinheiro não faz ninguém melhor do que ninguém, porque quando a gente tiver que morrer, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser enterrado, todo mundo vai ser comido de bicho. Não há diferença entre uma pessoa e outra no sentido carnal. Todos somos iguais. O que faz com que a gente seja diferente é a nossa mente que pensa que nós somos diferentes, que na verdade não somos. Porque diante de Deus não é o dinheiro que faz elevação entre um ou outro. Não é título, não é estudo, não é intelecto. Todos somos iguais diante de Deus. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então aqui está falando já da nossa fraqueza, no sentido da natureza decaída do homem, na nossa fraqueza em pecar, em querer aquilo que não é bom diante de Deus. Mas aqui, anteriormente, temos que entender isso, como aqui Paulo escrevendo aos Efésios. Todos nós também vivíamos entre esses tipos de pessoa. Porém, hoje nós fomos separados por Deus, somos salvos. Não podemos mais continuar agindo como agíamos antes. Porque nós temos que entender que por um homem entrou o pecado, e esse foi Adão. Adão pecou e por isso saiu da presença de Deus. Mas por um homem também somos salvos, Cristo, porque ao contrário de Adão, Cristo obedeceu todas as leis de Deus. Por isso que lá está escrito: eu não vim para anular a lei, mas para cumprir a lei. Então Jesus foi o único que cumpriu e foi obediente, e por isso fazendo a conexão novamente com Deus. Então é necessário que se a gente continuar agindo como Adão em pecado, permaneceremos distantes de Deus. Mas se nós procurarmos ser semelhantes a Cristo, ou seja, obedientes a Deus, seguindo o seu exemplo, seremos novamente conectados ao Senhor e entraremos de novo na sua presença. Por isso, é necessário que o crente procure ser imitador de Cristo. Chegamos então à conclusão da nossa lição de número 12, que diz: finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai, mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós com Deus. A experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsêmane e cada um de nós deve se submeter à vontade do Pai. Então, é melhor ter o pouco com Deus do que o mundo sem Deus. Porque ali na tentação o diabo ofereceu o mundo todo ao Senhor, mas ele teria que abandonar a presença de Deus e adorar ao diabo. Então não compensa. Mas o Senhor ele escolheu morrer e sofrer por nós, para estar com Deus e para nos levar à presença de Deus. Então que a gente viva em constante vigilância, em oração, para fazermos sempre o que é a vontade de Deus, para que naquele dia, quando o Senhor voltar, Ele então possa nos chamar pelo nosso nome, então nós sermos reunidos de novo com o nosso Deus. Terminamos então mais uma lição da nossa revista bíblica sobre batalha espiritual. Eu espero que você tenha gostado, foi interessante para mim. E se você gostou, aqui embaixo clica aí, deixa o seu like, aperta aí para mostrar que você gostou desta lição. Também nos comentários, escreve aí o que você achou, se você tem alguma opinião, alguma sugestão, se foi bom para você. Essa interação, ela é legal, ela é importante para nós, para a gente poder falar sobre esses assuntos bíblicos. E também compartilha, manda para os seus amigos, seus parentes, o pessoal da sua igreja, como eu sempre peço, também para que você possa ser um canal de bênção na vida deles, levando também a palavra do Senhor, espalhando a palavra, evangelizando, para que o máximo de pessoas possíveis possam então ser instruídas com a palavra do Senhor. Nós temos também a nossa página na internet, está escrito aqui embaixo, www.valordasabedoria.com. Como eu já falei no início, entra lá,
você também vai ter acesso a outros vídeos, vai ter um formulário de contato, onde você pode mandar mensagem para a gente, também no privado. E lá você também nos visita, vai ter bastante coisa interessante lá também. E aproveita, mais uma vez eu te peço, se inscreve no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aqui embaixo, inscrever-se, ou no que está aí no seu idioma onde você estiver acessando. Clica também no sininho para que você receba do YouTube uma notificação toda vez que a gente colocar um novo vídeo. Como eu falei, 50% das pessoas que assistem os nossos estudos não se inscreveram no nosso canal. Então eu peço esse apoio para você. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, clica aí, nos dá esse apoio, dá essa força para que a gente continue crescendo e assim então a palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas pela plataforma, porque assim o YouTube entende que é um canal bom, relevante, que traz boas informações e ele mesmo vai espalhar esses vídeos para outras pessoas, mesmo que às vezes ela não esteja procurando, mas ele vai indicar que esse é um vídeo bom. Então faz a sua parte também, nos ajuda aí a crescer e a evangelizar e levar a palavra do Senhor ao máximo de pessoas possíveis. Eu te agradeço por ter ficado comigo até o fim, espero te encontrar na nossa próxima e última lição dessa revista dominical que está falando sobre batalha espiritual, que ela vai ter como título Orando Sem Cessar. Então, eu espero ver você na nossa próxima lição e desejo um resto de semana abençoado e que o Senhor Deus abençoe você, sua casa e a sua família.